Vamos chamar assim, o 8 de janeiro e tudo que se associa a isso, mostra que a ideia de pacificação, se é que ela foi verdadeira um dia, não existe. E a Fernanda Torres e todos os outros foram largamente citados na minha decisão, propondo a repercussão geral, exatamente porque, falei, texto com texto. Em nível textual, o debate estava encerrado, porque o Supremo julgou várias vezes que a anistia tinha sido um pacto para pacificar o Brasil. E a outra moldura, o outro elemento contextual foi exatamente a arte, né? A arte, o livro, o cinema permitiram que se abrisse um contexto em que o texto pode ser eventualmente novamente interpretado. Quando? Aí eu te confesso assim, é tanta coisa que eu ainda não pude falar com Barroso para ver se ele quer pôr na presidência dele ou se ele quer... Porque a presidência do Barroso está acabando, né? Tem o mês de junho, que ele pautou a internet, né? Que é um debate ultra complexo, e depois agosto, setembro, né? Então eu realmente não sei se ele vai querer pautar, mas está pronto para julgar, e há também processo com Alexandre também. Acho que é Alexandre de Moraes, eu acho. Ministro, quando o senhor estava no Ministério da Justiça, o senhor viu ali da sua janela o calor dos atos golpistas. Agora o senhor está no Supremo, participando desse julgamento. Por tudo que o senhor viu, o quão profunda a infiltração do terrorismo de direita o senhor acha que é nas Forças Armadas e nas polícias hoje no Brasil? A culpa é toda da Lorena, porque ela chegou primeiro do que eu. Porque há uma mitificação, segundo o qual eu estava lá desde de manhã escondido, e eu coordenei 4.000 infiltrados que conseguiram... aí eu não consegui nem identificar, eu confesso que eu sou fraco nessa área, mas eu não sei qual super-herói que teria esse poder, né? Deve ser muito forte, porque para manipular 4.000 pessoas e dizer, vão lá, quebrem tudo. E isso é repetido a sério. Isso é repetido a sério, até hoje nas minhas redes sociais. Os infiltrados, as imagens, coisas desse tipo. E a culpa é toda da Lorena, porque ela chegou lá, me ligou e disse, olha, eles estão quebrando os cordões de isolamento, né, que tinham sido montados e tal, e eu fui lá e realmente vi, quando chego, vejo e todo mundo conhece mais ou menos os fatos, né? Embora haja partes que eu estou guardando para o meu livro de memórias, que só pode ser publicado daqui a uns 20 anos. Porque é o tempo que eu acho que eu vou poder morar numa duna nos Lençóis Maranhenses, se ninguém me acha lá. São 155 mil hectares de areia, duvido se alguém me acha. Então, só daqui a uns 20 anos, alguns detalhes que eu posso contar, poderei contar. Mas, de um modo geral... naquele momento era dominante essa ideia, né? Não só em setores armados, mas também em setores sociais, essa ideia de que não sobe a rampa, e a eleição foi fraudada, como é o nome do negócio? Código-fonte, a sala escura do TSE, coisas desse tipo. Havia muita... Até a gente evita lá no Supremo falar código-fonte, de cuidado, porque eles vão entender, olha o código-fonte, a sala escura. Então, isso de fato era... dominante, eu diria, né? Embora não fosse unanimidade. Tanto é que nós estamos aqui. Se tivesse sido, a revista Piauí provavelmente não estaria sendo editada no Brasil. Porque vocês sabem que ela é uma revista comunista, né? Assim como o Banco Itaú, a Globo, o Biden, né? Todo mundo, vocês sabem que são todos comunistas. Então, vocês não estariam aqui nem eu. Hoje eu diria que é residual. É residual porque quando como é que eu posso dizer? Esse é o subproduto do extremismo. O extremismo, quando ele se mostra, ele se isola. Quando ele se mostra com toda a sua face, né? Ele se isola. É como se fosse um monstrinho que estava disfarçado com uma máscarazinha simpática, aí chega no 8 de janeiro e tira a máscara. Aí o pessoal diz, olha, o monstro é feio mesmo. Então, eu acho que isso é residual, eu diria, hoje. Ministro, PL da devastação ambiental vai ser contestado no Supremo?
tão certo quanto o fato do glorioso Botafogo ser campeão da Libertadores. Eu digo da Libertadores passada, né? A futura eu já não me comprometo. Entendi. Agora ficou claro. Porque é um sistema objetivamente tricameral, né? Como o Gilmar Mendes diz, né? Câmara, Senado, Supremo. Mesmo o governo atual, veja, é uma constatação, eu nem digo que está certo ou errado. O governo atual até que tenta evitar batalhas no Supremo. Vide essa história do IOF, né? Que, assim, juridicamente, ela poderia ir para o Supremo. Poderia. Mas, aparentemente, o governo não vai levar. E vocês teriam que chamar o Haddad de volta para perguntar para ele por quê, sim ou não. Não me compete responder a isso. Mas, de um modo geral, essas decisões mais graves, elas acabam chegando pela via de um partido político. Eu sou relator de ações ambientais que eu herdei também, sobre a Amazônia Pantanal, fazendo um esforço grande para tentar desatar o nó do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tem 13 anos, já há 13 anos o Código. Sem cadastro ambiental rural é muito difícil o sistema de responsabilização. Regularização fundiária séria. E é difícil também regularização ambiental, porque sem CAR não tem PRA, não tem Programa de Regularização Ambiental. Então eu estou focado nisso, Plano Emergencial de Combate a Incêndio, e eu tenho uma ação ambiental nova só sobre o estado de São Paulo, sobre questões ambientais em São Paulo. Então, por isso tudo, certamente vai chegar lá, porque de uma certa maneira já está, né? Já está. Ministro, eu queria pegar a sua opinião sobre segurança pública. Quando o senhor estava lá no Ministério da Justiça, o senhor estava trabalhando num plano nacional, era muito cobrado sobre isso, cadê ele, não fez ainda. Até onde eu lembro, o senhor tentava explicar que, em alguns casos, ia tentar mudar as leis por dentro, enfim, né? Hoje, em que o senhor acha que andou de lá para cá um plano de enfrentamento nacional? Eu tenho uma posição quase isolada em relação a esse tema. Talvez eu e Raul Jungmann defendemos essa posição. A minha posição sempre foi o contrário disso. O contrário dessa cobrança, a meu ver, superficial, de que falta um plano. Não, o Brasil tem um plano. Eu dizia isso o tempo todo nas minhas entrevistas. A Lorena deve ter visto umas 50 vezes. Eu dizia, minha gente, o desafio é de implementação do plano. O plano está aprovado e o plano é bom. O plano foi aprovado com as leis do tempo do Temer, que o Jungmann era o ministro, que é a Lei 13.675, 2018, que é a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública. Lá existe um plano com todas as metas, diretrizes, e eu sempre me opus a essa ideia, que às vezes vem de consultorias, enfim, de tem que fazer um plano novo. Eu digo, mais um livro. Então, a nossa linha ali era de implementação, porque a lei prevê, para te dar 3 exemplos. O primeiro, o sistema de informações sobre criminalidade. Vocês sabem que, historicamente, isso era feito por uma entidade da sociedade civil. Nós consolidamos o Cinesp. O Cinesp ficou pronto, confiável, publicado, alimentado todos os dias, com um glossário, com tudo. Todo o sistema de registro de armas, nós revimos, todo ele. Não sei se fizeram depois, porque eu não acompanho, realmente. Não é porque eu não queira acompanhar, porque não me cabe. Eu sou muito cuidadoso e muito cioso da roupa que eu visto em cada momento. Hoje eu tenho uma capinha, uma toga, eu visto, eu não fico opinando, palpitando sobre aquilo que não me cabe. Então eu não sei em como ficou, mas nós redesenhamos todo o sistema de controle de armas do Brasil, todo ele. Isso está na lei do SUSP. Nós fizemos todo o sistema de formação de policiais no Brasil, todo ele. Milhares, pós-graduação, curso, etc. Acho que está funcionando, não sei. Todos os estados brasileiros aderiram, salvo um. Todos, salvo um. O estado de São Paulo. Todos os demais aderiram. E, finalmente, eu poderia falar horas aqui, mas, finalmente, o Plano Nacional prevê um programa de enfrentamento ao crime organizado. Houve o 8 de janeiro, assim, lembrando sequencialmente, o 8 de janeiro, crise Yanomami, ataque às escolas. No meio disso, certo? Para mim, pessoalmente, o mais difícil
para mim, Flávio Dino, o ataque às escolas, de longe, aquilo era de chorar, pelo que eu vi, muito associado a esse mundo da internet. Tem uma fala minha que ela é recortada, e está aí na internet, eu dizendo para uma dessas plataformas, vocês vão ter que fazer. Olha aí, ditadura. Vocês sabem o que era? Era um videozinho de apologia, usando Columbine, né? Suzano, mas tinha imagens que eu acho que eram de Columbine. Imagens eram de Columbine, o perfil que tuitava era o nome do perfil do homicida de Suzano. E a plataforma disse que isto era liberdade de expressão. Um pai de 4 filhos, isso rasga a alma por dentro. Né? Liberdade de expressão. Eu digo, onde? Os termos de uso. E aí vem a minha fala, que é recortada, porque essas partes anteriores não são vistas, né? E aí, obviamente, fala o pai, fala o brasileiro, fala o cidadão e fala o ministro da Justiça. Vocês vão ter que tirar. E não era um perfil só, eu esqueci o nome do homem, como era? Taut. Se duvidar, então hoje ainda tem na internet esses negócios. E o que a gente via em outras plataformas. Então, ali foi o momento mais agudo. Agora, no meio disso tudo, eu diria assim, as 3 coisas, né? Para mim, a Amazônia, Yanomami, Roraima, 8 de janeiro, que, paradoxalmente, é o mais, assim, complexo, mas não foi o mais difícil, assim, para mim. Porque como eu li tudo sobre 64, então era só pegar e aplicar. Era pega aqui e aplica aqui. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Era quase que um decalque do que aconteceu de 64. Tinha tudo. Eu não tive manual para a pandemia como governador, não tive manual para ataque às escolas. Aquilo ali era um negócio... Mas no meio disso, Angélica, a gente fez um esforço de ouvir 80 profissionais de segurança pública, delegados. Aquele promotor de São Paulo que é especializado em PCC, acho que Gaquia, alguma coisa assim. Lingo Gaquia, foi lá no Ministério, delegados do país todo, Polícia Civil, PM, etc., no meio disto. Bom, fizemos o programa de combate ao crime organizado, ouvindo o país todo, delegados. Um belo dia a gente faz uma coletiva para lançar. Aí o que foi que disseram? É um improviso. Houve um jornal que abriu um editorial, que hoje eu acho engraçado, chamado Sopa de Letrinhas. Houve especialistas, alguns sérios, outros entre aspas, que disseram que aquilo ali era um Ctrl-C, Ctrl-V, e simplesmente jogaram no lixo. Assim, na prática, né? Não estou me referindo à atual equipe. E aí todo um acúmulo que havia lá correto acabou sendo perdido. Por que eu falo desse perdido? Assim, acúmulo de meses de trabalho, até de anos, eu diria. Por que eu refiro isso? Para dizer para vocês que um dos erros da temática da segurança é essa ideia errada de que falta plano. Não falta implementação, pura e simplesmente. Fazer acontecer. Peguem a estatística do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é pequenininho, e vejam a execução, não do governo federal, vejam nos estados. Aí vocês vão concordar comigo, que o problema é de implementação. Por isso que eu tinha assim... Por isso que eu sofria muito quando eu li aquilo. Falta um plano, não tem plano. Gente, tem plano em profusão. Eu acho até que podia, assim, descartar metade, que eu acho que melhorava. Todo ministro sofre, né? O Haddad disse aqui que ele sofria muito também, mas que tinha uns momentos de alegria. Eu sofria também. Mas o Haddad, certa vez, ele disse assim, Flávio, tu anuncia tanta coisa, esse teu Fundo Nacional de Segurança Pública é quanto? Aí eu disse 2 bi. Aí eu disse 2 bi, aí ele disse, 2 bi. Mas eu disse 1 bi é dos estados, 1 bi é do MJ. Aí ele disse, é muito dinheiro, né? Aí eu virei e eu disse, Haddad, é 1 bi por ano. Ah, tá, eu achei que era por mês. Então, por que eu falo isso? Porque o Haddad é um ministro rico, né? Eu era pobre. Eu sofria.
Voltou? Voltou? Uma pergunta aqui. Esse colegiado do STF, ele tem sido muito criticado por conta de relação de ministros com o setor privado, vai para evento, tem a empresa não sei o quê, não sei o quê. Como integrante do colegiado, o que o senhor acha que dá para ser dito para o cidadão brasileiro mesmo, que é exposto a esse tipo de informação? Acho que a crítica, em geral, é válida, mas eu acho que ela tem que ser filtrada melhor. Por exemplo, a Piauí é uma empresa. Eu estou aqui no evento de uma empresa, que, inclusive, é julgada por mim. E eu vou me declarar suspeito, porque eu estou aqui no evento da Piauí, ou da Folha, ou sei lá, do Estadão. Então, qual é a nuance? Não é o fato de você ir em evento de empresa, ou encontrar com empresários, ou encontrar com sindicalistas, ou com bispos da Igreja Católica, ou com pastores. É um debate difícil, porque a tradição que a gente colocou na nossa cabeça é um modelo realmente de um juiz de Suprema Corte mais distante, muito mais distante. Isso que está acontecendo aqui, provavelmente, não aconteceria na imensa maioria dos países do mundo. Mas eu, particularmente, acho importante, por quê? Por conta da quadra histórica que nós estamos, em que nós dialogarmos é imprescindível para falar coisas que a gente não pode falar no dia a dia. Eu brinquei há pouco sobre convocações na Câmara, no Senado, etc. Eu disse numa vez, numa reunião em que havia políticos, eu já era ministro supremo, eu disse, gente, além de tudo, o que vocês fazem é covardia. É deslealdade. Por quê? Porque a gente não pode se defender. Eu não posso, quando eu era ministro da Justiça, eu não gostava de alguma coisa, eu chamava uma coletiva no dia seguinte e dizia, isso não é assim, isso é assim. Hoje eu posso fazer isso? Não, não posso. Eu estou aqui num evento. Evento, conversando com vocês. Então, o Brasil tem nuances em relação a um sistema mais tradicional. Então, eu não vejo como um mal em si. Eu participo de muitos eventos, converso com muita gente, políticos de todos os espectros partidários, todos os espectros partidários. Eu não sou Hebe Camargo, mas meu sofá é bastante frequentado, de gente da direita à esquerda, e a pessoa vai lá, quando ela me conta um crime, eu digo, irmão, querido, deixa eu dizer para vocês, eu sou juiz. Se você me contou um crime, eu vou agir. Certo? Fique claro que eu não sou político. Se você me contou um fato criminoso, no dia seguinte eu vou tomar uma providência, ponto. Eu aviso logo. Aí a pessoa diz, não, eu vim aqui para isso mesmo. Eu digo, bom, então nós estamos em bons termos. Por quê? Porque eu não vou ouvir uma história assim, ilegal e não fazer nada. Então, ouço empresários, ouço bancos. Então, participar de eventos, para mim, em si, não é um problema. Agora, eu não tenho relações, digamos, próximas em demasia, eu diria. Acho que a questão, portanto, não é a existência, é o grau. Né? Eu me orgulho de ser visto como uma pessoa meio esquisita.